Olá, o vídeo já vai começar, mas antes, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e compartilhe. Boa tarde a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, hoje e sempre. Que alegria poder estar aqui com vocês, nessa tarde, regada a muita oração. E é disso que nós precisamos, e a vida nada mais é do que uma experiência de aprender a orar. Toda a vida nós estamos aprendendo a orar. E essa tarde é uma tarde que nós estamos recebendo cada vez mais esse incentivo. E neste momento que nós vamos meditar na palavra do Senhor, eu gostaria de convidar você a se colocar em pé em reverência à Sagrada Escritura. Nós vamos ler o livro dos Salmos, capítulo 91. Livro dos Salmos, capítulo 91. A palavra do Senhor assim nos diz: O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Até aqui, que Deus fale aos nossos corações essa tarde, em nome de Jesus. Os irmãos podem se sentar, por gentileza. Hoje eu quero meditar com vocês este tema que nós já o conhecemos. Esse salmo é conhecido culturalmente de todos nós, porque todas as famílias, a maioria delas, tem uma sombra de cristianismo no Brasil. E nesta sombra de cristianismo, por mais que aquela família não seja uma família afeita a uma pública profissão de fé, a deslocar-se e estar presente na membresia de uma igreja, sempre tem uma família que tem uma Bíblia aberta no Salmo 91. É uma cultura isso no Brasil. Esse é um dos textos mais conhecidos da nossa cultura. O Salmo 91, assim como o Salmo 23, estão em par de igualdade entre os textos mais conhecidos pela cultura brasileira, no que diz respeito ao conhecimento de texto bíblico. Hoje eu quero meditar com vocês sobre esse tema, à sombra do Onipotente. À sombra do Onipotente. Essa é uma expressão que me encanta, porque Deus nos concedeu a sua palavra para que nós a entendamos toda. Jesus, ao ensinar,
ele sempre utilizava de exemplos mais simples possíveis, para que em qualquer cultura a pessoa entenda qual é a mensagem do reino de Deus. Jesus falava sobre agricultura, Jesus falava sobre agropecuária, Jesus falava sobre construção, Jesus falava de coisas do dia a dia. E aqui nós temos um texto que nos fala de sombra. E se eu perguntar aqui, com certeza todas vocês e todos os irmãos, os varões que estão aqui também, fazendo companhia comigo, tem uma resposta afirmativa. Você se lembra de um momento em que você precisou de uma grande sombra e você só tinha meia sombra? Difícil, né? Eu me lembro dos meus dias de infância em Campinas, quando ia tomar ônibus com minha mãe, e nem todo ponto de ônibus tinha uma guarida, e então tentava encontrar uma sombra, e ela me colocava na sombra, e ela ficava no sol e eu na sombra. De repente o ônibus demorava, aquela sombra deslocava, ou então aquela sombra era apenas meia sombra, e você tem que ficar revezando, para não queimar tanto. Nada é tão desconfortável do que uma meia sombra. Agora eu gostaria de trazer isso para a nossa vida. Minhas irmãs e irmãos, não existe nada mais desconfortável do que você ter meia certeza. Você tem que ter a certeza toda. Você tem que ter a completa. Só há uma forma de você ter convicção plena de uma guarida na sua vida. É através da palavra de Deus. E a sombra que nós tanto falamos e meditamos a partir do Salmo 91, ela é o objetivo nosso aqui nesta tarde. E eu convido você a fazer uma viagem por este texto, antes de tomar o significado dele, antecipadamente, já dizendo: eu conheço esse texto, eu já li muitas vezes, eu decorei ele. Mas vamos meditar como que Deus é gracioso e Ele trabalhou de forma maravilhosa inspirando este autor. O apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 1, versos 20 e 21, ele nos diz algo maravilhoso sobre as Sagradas Escrituras. Pedro disse: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A palavra que é utilizada pelo apóstolo Paulo sobre inspiração é uma palavra, tem um nomezinho estranho, mas é theopneustos, que quer dizer sopro de Deus. Inspiração é este exercício que nós fazemos. Não é totalmente correta essa palavra, mas a expressão original é sopro de Deus. Mesmo que o homem não insuflasse esse ar, Deus soprou. Muitos não atenderam a esse sopro, mas estes homens chamados santos, escolhidos da parte de Deus para escrever as Sagradas Escrituras, eles foram homens que receberam o sopro divino e escreveram com tamanha propriedade que é a palavra de Deus. O texto bíblico, ele é santo, o texto bíblico é sagrado, o texto bíblico, ele é capaz de nos revitalizar, de nos colocar de pé. E em dias como esses que nós estamos vivendo, as pessoas estão com medo. O assunto pandemia não acaba. O assunto enfermidade não tem fim. E medo de nações e outras nações, medo de governo, medo do que pode ser a economia. O medo, ele vem tentando dominar a gente. E só há uma forma da gente lidar com o medo: a entrega a quem realmente tem cuidado de nós.
E a palavra do Senhor Deus, ela é poderosa nesse sentido. Mas, primeiramente, eu gostaria de meditar com você sobre uma grande verdade. É que não é apenas o que é dito neste salmo, mas a forma como é dita a mensagem. Eu me lembro de um pastor que eu aprendi com ele num acampamento. Quando eu era adolescente, estávamos fazendo arte no acampamento. Acampamento cristão tem arte de vez em quando. De vez em quando. E aí chamavam aquele pastor para nos repreender. E não tinha como voltar a fazer arte. E porque não era com bravura, não era com uma voz estrondosa, era com uma sutileza, mas uma delicadeza que aquele pastor nos chamava a atenção. Eu me lembro que falaram assim: o pastor virá aqui e aí vocês verão só o que é bom para tosse ficar até 2 horas conversando no acampamento, não deixar os outros dormir. E lá vem esse pastor, coloca a gente sentado, olha para nós e diz assim: ah, não, você não acredito. Aí ele olhou bem no meu semblante e disse assim: ô Davi, isso entristece demais meu coração, me quebrou. Foi pior que a cintada, foi pior que qualquer coisa. Eu queria ser amigo daquele pastor o tempo todo, não queria chatear ele mais, porque a forma dele dizer comigo foi muito mais profunda do que qualquer grito, qualquer expressão, qualquer pessoa, qualquer ameaça. A forma como uma verdade é dita, minhas irmãs e irmãos, alcança a profundeza do nosso ser. E aqui está um texto que não é apenas o correr dos olhos que nós devemos ter, mas examinar a forma como essa verdade é dita. Porque você não saberá o que a Bíblia quer dizer, até saber como ela quer dizer. Porque Jesus ele pregava, Jesus ensinava, mas Jesus também falava por meio de parábolas, que vai ao profundo da prática humana. E aqui nós temos um texto que nos faz recorrer à forma com que esta verdade ela é dita. O Salmo 91, ele, desde o início, caminha para o centro do Salmo. E ao final do Salmo, também o final, ele nos faz refletir no centro do Salmo. É como se fosse um triângulo deitado, uma pirâmide deitada. Você tem um início, e você tem um fim que concorrem para o meio desse texto. Nós chamamos isso de quiasmo. Vou dar um exemplo. É como o exercício de uma pinça. Você tem 2 extremidades. Ambas são importantes, mas no momento em que elas se encontram, este centro é o objetivo. E o Salmo 91 ele tem isso. O seu início e o seu fim nos levam a um encontro central, e é neste centro que eu quero chegar com vocês na nossa reflexão nesta tarde. Primeiramente, vejamos o seguinte, é que este salmo, ele tem um eu, ele que fala para um tu, e tem um ele nesse texto. Veja só comigo, o que habita no esconderijo do Altíssimo. E a pergunta que nós fazemos é: que voz é essa que está falando? O que habita no esconderijo do Altíssimo é alguém que está se referindo a um outro indivíduo, a um eu apontando para um ele, o que habita o esconderijo do Altíssimo. E então vem a pergunta: quem está falando neste início? E a maioria dos salmos é composta desta forma. A primeira declaração, ela combina com a última, o primeiro versículo combina com o último e caminham para o centro do salmo. Há livros na Bíblia que foram escritos dessa forma também. O início comunga com o fim e o objetivo é chegar ao centro dele. E quando nós examinamos a primeira parte deste salmo, a parte do versículo 1, que diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, esta parte ela vai ecoar dos versos 14 ao 16, que começa dizendo assim: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei,
pô-lo-ei a salvo. Quem é que pode dizer tais palavras do versículo 14 ao 16? Porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Quem é esta pessoa que está dizendo isso? O próprio Deus. O próprio Deus. Então, no versículo 1, nós não fazemos igual o eunuco, alto oficial da rainha Candace, que dizia, o salmista, o escritor está dizendo de si mesmo ou de um outro? Obviamente, pelo final a gente sabe que a pessoa que está falando neste salmo não é apenas o salmista, mas é o próprio Deus. No verso 1, é Deus que está pronunciando: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Irmãs, nós encontramos a resposta deste encontro, destas duas hastes, no verso 1 e dos versos 14 ao 16. Agora, lembremos-nos do seguinte: quando ele diz o que habita no esconderijo do Altíssimo, essa palavra ela é maravilhosa, porque Altíssimo, a discussão até hoje dos estudiosos dos manuscritos bíblicos, porque é uma palavra elevada, é o excelso, o Deus que excede a altura dos céus, é o Deus que está acima de todas as coisas, esse Deus que nossa mente não alcança, ele é um abrigo. Ele é um abrigo. E o texto nos fala sobre habitar. Eu chamo a sua atenção para isso, que habitar é um privilégio concedido por Deus aos que o amam. O versículo 14, na parte A, diz: porque a mim se apegou com amor. Então, quando ele diz o que habita no esconderijo do Altíssimo, porque a mim se apegou com amor. Habitar, meus irmãos, aqui é um privilégio concedido por Deus. Qualquer pessoa poderia habitar com você? Não, né? As pessoas não chegam na sua casa com malas e dizendo: eu vim aqui para morar com você, e você não conhece essa pessoa. O Salmo 25 nos ensina algo maravilhoso. Ele diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Deus se revela àqueles que têm aliança com ele. Habitar com Deus ou habitar em Deus é um privilégio concedido pelo próprio Deus, pelo vínculo do amor. Portanto, este não é um salmo que, se deixar aberto na prateleira, ele vai livrar a casa de mau-agouros. Não faz sentido esta página da Bíblia ficar amarelada na Bíblia, na sala, e esta verdade não estar no coração. Agora, para que esta verdade esteja no coração, nós devemos saber o seguinte: Deus deseja revelar-se àqueles que o amam. E esta revelação é a tal ponto de fazer-nos habitar nele. Neste mundo de perigos, neste mundo de incertezas, não existe nada mais necessário para o nosso coração do que ter essa convicção: eu habito em Deus. Ele faz morada em mim, e porque Ele faz morada em mim, eu também estou nele. Quando nós olhamos para o Salmo 91, vemos que habitar é o resultado da aliança com Deus, porque conhece o meu nome. Sabe o que eu acho maravilhoso no texto sagrado? É que quando Deus chama Moisés para libertar o povo do Egito, Moisés está ali no deserto, pastoreando o rebanho do seu sogro, e ele vê aquele milagre da sarça que se queima e não se consome. Sarça queimar-se no deserto é uma coisa comum, mas aquela não se consumia, e ele se aproxima, e daquele meio Deus fala com ele. E há algo maravilhoso quando Deus se revela para Moisés, porque ele disse: eu sou o Deus dos vossos pais, Deus dos seus pais. Eu fui conhecido por eles pelo Deus da aliança.
Mas para você, Moisés, e para o meu povo que eu vou libertar, eu darei conhecer o meu nome. Conhecer o nome de Deus pelo próprio Deus, minhas irmãs, este é um privilégio que nem todos têm, e Deus nos deu este privilégio. Deus nos dá este privilégio essa tarde. Deus nos dá esse privilégio de dizer, como um professor carinhoso que acolhe uma criança e diz: eu vou contar a minha história para você, eu vou contar para você quem eu sou, para que você não tenha medo, para que você saiba que a minha sombra está por cima de você, e não é meia sombra, é sombra completa. Por isso, quando nós caminhamos na meditação deste salmo, ele nos diz: pois ele, referindo-se a Deus, te livrará, dizendo ao salmista. Veja só, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Já meditamos que habitar é um privilégio que Deus concede pelo vínculo do amor, e é um privilégio que Ele nos concede conhecendo o seu nome. E isso promove descanso na presença de Deus. Conhecer a Deus dá descanso na vida. Ele prossegue dizendo: diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. E no versículo 3 há uma terceira voz que fala ao salmista: pois ele te livrará do laço do passarinheiro. É mais ou menos como se duas pessoas estivessem conversando, e tem uma terceira prestando atenção nessa conversa, e essa terceira entra nesta conversa, nesse diálogo, e se coloca do lado da autoridade, daquele que está beneficiando o ouvinte, e diz: eu confirmo o que ele está dizendo. Porque você confia nele, vai acontecer isso com você, vai acontecer mais isso, você esteja certo disso, mas certo disso e disso. Irmãos e irmãs, quando nós oramos acontece isso. Você orando é Deus motivando você a um diálogo com Ele. E quando você fala com o próprio Deus, não demora. O Espírito de Deus, por meio da sua palavra, fala ao nosso coração, confirmando quem é Deus e quem nós somos na presença de Deus. Você já teve essa experiência de você dobrar os seus joelhos, ou assentar-se aflito ou aflita, e começar a falar, de repente, inexplicavelmente, uma paz invade seu coração, porque há uma terceira pessoa que, enquanto você fala, Deus ouve, ela entra na conversa e diz: pois ele te livrará. Pois ele te livrará. Continue conversando. Gente, essa é a obra maravilhosa do Espírito Santo. Quando Jesus se despedia dos seus discípulos, ele disse: convém que eu vá, para que venha o Consolador, o Paráclito, aquele que está junto de. Ele dirá tudo ao meu respeito, porque de mim ele tem ouvido. O Espírito Santo nos fala tudo sobre Deus, e ele veio para ficar. De Atos capítulo 2 até hoje, nós não temos a ausência do Espírito Santo na vida da igreja. Nós temos a presença graciosa dele, dizendo para cada pessoa comprada pelo alto preço de Cristo na cruz: pois ele te livrará. O Espírito Santo fala ao nosso coração. Quando nós vemos essa rica verdade, muita coisa muda em nós. Nós pensamos: eu preciso me dedicar a conhecer esse Deus, a praticar isso aqui, porque falar com o Altíssimo é possível, e eu posso falar com Ele e ter a certeza da resposta desta oração de imediato, por mais que seja silêncio, mas vem um silêncio tão pacífico e tão cheio de alegria, que coloca a nossa vida em ordem. O salmista, então, nos ensina essas coisas maravilhosas que eu convido você a meditar em 3 pontos deste capítulo. Primeiro, ele te livrará de quem tenta destruí-lo secretamente. À sombra do Onipotente, há livramento de Deus. Ele te livrará de quem tenta
destruí-lo secretamente. Verso 3: pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Essa expressão ela também é comum em qualquer cultura. Havia, há muito tempo atrás, a forma das pessoas aprisionar as aves era com visgo. Passava visgo num graveto, num galho, e então jogava ali o alimento para a avezinha. E lá vinha ela, leve, suave, tão frágil, e a hora que ela colocava as garrinhas naquele galho com o visgo, ela ciscava o grão, mas ela tentava levantar voo, mas estava presa. O laço do passarinheiro é assim. É posto no caminho, e muitas vezes é no caminho que nós trilhamos todos os dias. Ele se antecipa, vai à nossa frente, arma a cilada, sabendo, ele ou ela vai passar aqui. Mais cedo ou mais tarde, passará aqui. E ali fica armada esta arapuca. Armada essa cilada, armado esse laço. O passarinheiro, ele sabe como aprisionar aves. E o salmista usa essa expressão porque o Espírito Santo está falando ao seu coração. Você é frágil, você tem uma rotina, o passarinheiro sabe qual é o caminho que você trilha todos os dias, qual é o trânsito que você pega, quais são as avenidas que você pega, quais são as esquinas que você vira, quais são os semáforos que você para. Ele sabe todos os detalhes. Eu quero despertar a sua consciência essa tarde para isso. Você está aqui pela graça de Deus, porque são tantos perigos que nós corremos, que nós nos esquecemos de louvar a Deus por tantas vezes que Ele nos livrou do laço do passarinheiro. O inimigo das nossas almas sabe cada um dos nossos passos, desde os primeiros, com os nossos pais, até hoje, e a palavra do Senhor nos diz, é Deus quem nos livra do laço do passarinheiro. O laço e a peste, os inimigos secretos que o salmista menciona aqui. E aí no versículo 5 ele diz o seguinte, ele te protegerá em todo o tempo. Olhe só, não te assustarás o terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Ele te protegerá o tempo todo. Os irmãos americanos de fala inglesa têm uma expressão que é around the clock. Enquanto o ponteiro estiver rodando, trabalhando, alguma coisa está acontecendo. Ao longo do curso do ponteiro, o salmista está recebendo esta resposta do Espírito Santo no ato da oração, dizendo, Deus te livrará ao longo do ponteiro do relógio. Quando você dorme, perigos se levantam, mas Ele te livrará, porque Ele é o Altíssimo. Ele é o Altíssimo. Ele é o Altíssimo. E no versículo de número 6, quando ele diz, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia, o salmista, ele emprega um termo que nós estamos já enjoados dele, epidemia. Epidemia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos e irmãs, a palavra do Senhor nos diz que Deus é quem legisla sobre a folha que cai de uma árvore. Deus é o Senhor da história. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu governo domina sobre tudo. Quem partiu na epidemia, na pandemia, partiu porque Deus disse, chegou a sua hora. E se você está aqui é porque Deus está dizendo, sua hora não chegou ainda, fique em paz. Salmo 139, verso 16 nos diz o seguinte, todos os meus dias estão contados no seu livro. Todos os meus dias. Ninguém vai antes e ninguém vai depois, vai no momento de Deus. Portanto, pacifique o teu coração, em nome de Jesus. Esta verdade de livramento nos faz
tratar com essa questão do medo que o mundo está propalando a todo tempo. Agora eu chamo a sua atenção para o seguinte, porque ele diz sobre mortandade que assola ao meio-dia. Não existe nada mais cruel no que diz respeito à mortandade na Bíblia Sagrada, senão uma palavrinha: pecado. Pecado. Isto mata mais pessoas do que se imagina. E os jornais jamais vão noticiar o que o pecado está fazendo na raça humana. Mas nós que temos a palavra de Deus, temos clareza do Espírito Santo, sabemos quão perigoso ele é e como ele mata pessoas. Como ele assola, como ele graça, como ele tira a vida de pessoas. Há pessoas que estão cheias de vigor no físico, mas por dentro não há vida nenhuma. Todavia, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é o Deus gracioso, que quando nos viu mortos em nossos delitos e pecados, viu o cadáver exposto, ao invés de ele cavar a cova, jogar para dentro, e uma pá de cal em cima, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou em Cristo Jesus, nos deu vida, pela graça sois salvos, diz o apóstolo Paulo. O Deus da graça é o Altíssimo. E aqui nós caminhamos nessa reflexão que diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Meu refúgio e meu baluarte. A palavra que o salmista emprega para diz ao Senhor, ela pode ser traduzida como diz novamente e continua dizendo. É uma confissão de fé constante. Eu digo ao Senhor, e eu digo do Senhor, e eu digo quantas vezes forem necessárias, porque esta é a viva convicção que eu tenho, é o que está entranhado em meu ser. Eu não digo outra coisa. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Uma coisa é a pessoa dizer por causa do medo. O medo bate a porta, ela diz, Deus me livre, Deus me livre, Deus me livre. Outra coisa é a pessoa dizer porque ela ama a Deus, ela tem convicção de que Deus se faz presente. E ela diz, eu digo ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte. Agora tudo isso é porque se apegou ao Senhor com amor. Com amor. Se você tem vivido tempos de medo, e tem vivido uma constante declaração de Deus me livre por causa do medo, essa tarde quero trazer uma boa notícia para você. O Espírito Santo, ele atua nos nossos corações, nos levando tirando da esfera do medo, nos transportando para o reino do Filho do seu amor, que nós dizemos, não é Deus me livre, mas graças a Deus, digo do Senhor, meu refúgio e meu baluarte. E o Senhor Deus confirma, pois a mim se apegou com amor. O que o salmista está dizendo é que o refúgio não é uma caverna, o refúgio não é uma gruta, o refúgio não é uma cidade, o refúgio não é uma fortaleza, o refúgio é uma pessoa, e a prova disso é que ele se apega com amor a essa pessoa. Ele ama essa pessoa em quem ele se refugia. Portanto, vem uma questão para nós. Nós verbalizamos a nossa confiança em Deus? Porque é isso que o salmista está dizendo. Ele diz do que o seu coração está cheio. Ele tem tanta certeza de quem é o seu refúgio, a pessoa a quem ele ama, que ele verbaliza isso. E quando nós olhamos para o Salmo 91 e a gente questiona a nossa forma de orar e a nossa forma de lidar com os nossos medos, nós aprendemos muitas coisas. E uma das coisas que nós perguntamos quando lemos o Salmo 91 é: quem corre tantos perigos e tem tanta certeza que o Senhor é refúgio certo? A resposta, obviamente, é o salmista. É o autor, mas quem é esse salmista? É a pergunta que nós fazemos.
Porque no topo aqui do texto não há nenhuma declaração, inclusive no texto hebraico, de que este salmo foi composto por. Fica uma pergunta: quem é esse salmista? E que coisa maravilhosa responder essa pergunta. Porque comecemos primeiramente meditando o seguinte. No versículo 3, na parte A, diz assim: pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O salmista é alguém que peregrina por caminhos de perigos surpreendentes. O salmista é um peregrino. É uma pessoa que caminha na vida, uma pessoa que está peregrinando, que é uma pessoa de caminhos. Por isso que ele cita dos perigos no caminho. Então nós já temos aqui uma primeira resposta. Quem compôs esse texto era uma pessoa que conhecia de caminhos e de perigos. Quem é o autor deste salmo? É uma pessoa que está... Veja comigo o versículo 4. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. É uma pessoa que sabe o que é perigo, pois ele fala sobre segurança. Agora, a sua verdade é pavês e escudo. Há uma outra tradução que diz: a sua verdade, a sua fidelidade é escudo e couraça. Não é o que eu visto do que Saul me dá, mas é aquilo que vem da minha viva convicção por meio da palavra e por meio da oração. A fidelidade de Deus é escudo da minha vida, é couraça, é certeza que eu posso transitar por esta vida, porque Deus está em todo o tempo juntamente comigo. Então o salmista é alguém que conhece de perigos, mas é uma pessoa também num campo de batalha. É alguém que está num acampamento em campo de batalha, pois ele diz: cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Há uma terceira coisa que esse texto nos revela sobre quem é o salmista do Salmo 91. No versículos 5 e 7, nos diz: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Quem é esse salmista? Olha, num campo de batalha havia uma pessoa que era alvo de todos os arqueiros. Quem era essa pessoa? O rei. O rei. Desde a antiguidade, nós podemos ler textos em que as pessoas falam de reis que morreram em campo de batalha por flechas. Eles eram as pessoas mais pesquisadas em campo de batalha. Porque se uma seta atingisse o rei, o desânimo tomava conta dos generais, tomava conta das tropas. Os soldados batiam em retirada. Este aqui que fala de seta é uma pessoa que tem experiência de ser a mais procurada num campo de perigos. Agora eu chamo sua atenção para o seguinte, é que ele diz: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Este que tem noção de quem é aliado dele e quem não é aliado dele, só pode ser a pessoa do rei, porque é a pessoa mais preocupada em quem está comigo e quem está com eles. Mas também há uma informação preciosa, porque há uma pessoa na Bíblia que o seu nome tornou-se cantiga popular, que dizia: Saul matou milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Então eu concordo com estudiosos desse texto aqui, afirmando que esse texto, invariavelmente, o autor dele é o rei Davi. É o grande salmista. É o homem que derramava sua alma na presença de Deus. Um rei compondo um salmo, mas as surpresas não param por aí. Porque é maravilhoso saber que o rei Davi pode ser identificado aqui. Mas ao ler os versículos 8 e 10 temos uma surpresa ainda maior. Pois nos diz assim: somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Muitos justos morreram sem ver
o castigo dos ímpios, inclusive Davi. Inclusive Davi. Muitos justos não tiveram este privilégio do que está no versículo 10 que diz: nenhum mal te sucederá. Algum mal aconteceu a Davi? Sim. A palavra do Senhor nos ensina que no ano em que os reis saíam para a batalha, Davi ficou. Ele se omitiu da sua responsabilidade de ir com a sua tropa, margeando todo o território de Israel, dizendo para a população: eu sou o seu rei, vocês são o meu povo, e eu estou aqui para guardar vocês. E porque ele se omitiu da sua responsabilidade, a tentação veio, ele viu Batseba tomando banho, ele então cobiçou-a e engendrou um plano para assassinar o marido dela. E vocês sabem da história. Isso é bom ou mal? Isso é péssimo. Ele foi perdoado, mas consequências vieram. Pois a palavra do Senhor nos ensina. Hoje uma pessoa perguntava para mim: Pastor Davi, há algum pecado que seja pior do que o de tal pessoa que a notícia está dizendo? Que os noticiários estão dizendo? Então há perdão para qualquer pecado. Eu disse: olha, Deus é o Deus de toda graça. Agora, as consequências do pecado, ninguém pergunta sobre elas. Davi foi perdoado pela graça do Senhor, mas todo o pecado traz consequências. Aquele filho que nasceu veio a morrer. Não estou dizendo que crianças que morrem é fruto de pecado, pelo amor de Deus, mas estou tratando de um ponto específico da vida de um homem chamado Davi. Amnon se apaixonou por sua irmã Tamar, ambos filhos de Davi, estuprou-a, um incesto, um desatino dentro da própria casa de Davi. Absalão revoltou-se contra Davi. Nenhum mal sucedeu a Davi? Não. Davi foi um homem que experimentou consequências graves do pecado dentro de casa. Portanto, não flerte com isso em nome de Jesus. A liberdade que nós temos em Cristo nos faz viver muito, mas muito desejosos de não desagradar o coração de Deus. E então nós, quando constatamos que Davi, ele é a pessoa que compõe o Salmo, e o Espírito Santo instrui ele a meditar nisso, nenhum mal te sucederá, nós perguntamos: que tipo de homem há na Bíblia que foi um salmista e que nenhum mal aconteceu com ele? Eu gostaria de meditar com você no seguinte termo: há somente um rei na Bíblia que foi salmista, homem que mais buscou a Deus, que mais demonstrou sua segurança em Deus, que todas as setas do inferno foram apontadas a ele. Seu nome é Jesus Cristo. Esse salmo é um salmo messiânico, ele aponta para a pessoa de Jesus. Este salmo nos ensina coisas preciosas, porque enquanto Deus fala ao coração de Davi, que ora, o Espírito Santo responde a ele sobre a sua vida em campo de batalha. Davi, nenhum mal vai te suceder, mas também aponta para Jesus Cristo e nos faz refletir na vida de Jesus. Lembre-se desses acontecimentos. Ao nascer, Herodes ordenou que matassem todas as crianças para atingi-lo, mas algum mal aconteceu com ele? Não, o Senhor o livrou. Também a palavra do Senhor nos diz que, começando o seu ministério, ele foi tentado por Satanás, que usou o próprio Salmo 91 para tentar Jesus. No versículo de número 12, Satanás usou esta frase: eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçar em alguma pedra. Ou melhor, no versículo 11, Satanás usou: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Levou Jesus ao pináculo do templo e disse: pula. Porque na tradição judaica havia um mito de que quando o Messias viesse, ele desceria ali das maiores alturas do templo e seria aclamado pelo povo. O que ele está tentando fazer com Jesus é: prove disto, seja aclamado pelos homens, mas Jesus, ele é o Filho amado de Deus, ele é aclamado pelo Pai. Este é meu Filho amado em quem eu me comprazo. E com esta convicção é que Jesus vence as tentações.
quando Satanás apresenta para ele, pois aos seus anjos dará ordens a teu respeito, omite o texto que nos diz, para que te guardem em todos os teus caminhos. Satanás é especialista em usar meia Bíblia e dar meia sombra. Usa meia Bíblia e dá meia sombra. Toda a palavra é inspirada por Deus, toda a palavra nos dá convicção e certeza da presença de Deus na vida e segurança para viver. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Não é alguns textos e a gente manobra, é toda a Escritura. Deus nos livra dos tropeços na vida física, mas Deus também nos livra dos tropeços de alma, de vida íntima, aquilo que desvincula da certeza da segurança de Deus. Não há nada mais terrível do que a prática do pecado que tira do homem essa certeza: Deus está comigo. Jesus, ao começar seu ministério, foi tentado por Satanás, foi tentado para desistir da cruz em nosso favor. Você se lembra das passagens? Quando Jesus começa a dizer que era necessário ele ir para Jerusalém e ser capturado pelas autoridades, sofrer, ser crucificado, e ele ressuscitaria ao terceiro dia. Satanás usa a Pedro dizendo: Senhor, tem misericórdia de ti, tenha dó do Senhor, não pensa isso de ti não. E Jesus tem discernimento de que ali há uma fala do adversário contra a missão e o amor de Deus que o levava como cordeiro mudo ao matadouro. Este mal acometeu a Jesus e o privou da sua missão? Não, este mal, essa tentação erguida, Jesus também derrotou ela. E principalmente, meus irmãos, quando a pior morte da história aconteceu, compareceu ao final da sua biografia uma sentença de ele morreu, Jesus venceu a morte, nenhum mal realmente sucedeu ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. No centro do Salmo 91 nós temos a pessoa maravilhosa de Jesus. E você está me ouvindo essa tarde e diz: mas eu quero ter essa certeza, eu quero viver debaixo dessa sombra, eu preciso dessa sombra, dessa graça, dessa proteção na minha vida. Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas maravilhosas. É que quando a palavra do Senhor nos diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, não é essa sombra que eu mencionei no início da mensagem, que nos guarda do sol. O emprego da palavra que ele utiliza para sombra dá a ideia de afundar é imergir para dentro de uma proteção, cada vez mais pode ir mais para dentro. Não é uma gruta obscura que não se sabe se tem um desfiladeiro lá dentro, ou se tem perigo, se tem animais. Não, é uma certeza de que quanto mais para dentro eu penetro nesta sombra, eu tenho conhecimento de quem é Deus, eu tenho certeza do amor de Deus, eu tenho segurança da presença de Deus. Essa sombra, vale a pena você chafurdar-se nela, entrar no mais profundo, porque ela só promove convicção de segurança. Posto isso, minhas irmãs, esse não é um texto que diz apenas sobre estarmos próximos de Deus, mas sobre se aprofundar no conhecimento de Deus. Porque o versículo 14 diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Olha, muitas coisas nós conhecemos na vida, somos uma geração com a mente carregada de informações. As nossas crianças já estão vindo e uma coerção de informações é derrubada em cima delas. Mas nós precisamos ensinar a adultos e crianças que nada se compara a conhecer quem é Jesus. Porque quando a culpa vem, nos lembramos da cruz do Calvário. Quando o medo vem, nos lembramos da sombra do Altíssimo. Quando a guerra, a batalha é travada e setas voam e mortandade assola ao meio-dia, nós temos a certeza: eu estou no esconderijo do Altíssimo, eu estou sob a sombra do Onipotente, posso viver em paz. Portanto, eu encerro esta reflexão com vocês no Salmo 91, afirmando o seguinte: as duas extremidades
do versículo 1 e do versículo 16. Quando elas são aproximadas, o centro do salmo está no versículo 9. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. O início e o fim caminham na direção deste texto. O Senhor é o meu refúgio. Você tem meditado nisso? Você tem verbalizado a sua convicção nesses termos? Nosso refúgio nunca pode ser nas finanças, nunca pode ser nas soluções humanas. Nosso refúgio não pode ser a opinião de alguém. Nosso refúgio é uma pessoa. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Há muito tempo atrás eu li uma ilustração que marcou minha vida. Eu a li quando eu tinha 17 anos e jamais esqueci. Diz-nos uma parábola que uma escola fez uma excursão para uma vernissagem e foram ver quadros e muitas peças de arte. E naquela excursão, todos maravilhados, e a professora explicando cada uma daquelas peças, quem era o artista, a ocasião, a expressão de cada uma, e assim vai. E a preocupação de professoras de excursão é se todos os alunos vão voltar para o ônibus. Quando chega no ônibus, faltam 2. Então, os responsáveis voltam correndo, e a molecada volta correndo também. Vamos ajudar a procurar os nossos 2 amigos que estão perdidos. Quando voltaram ao saguão de exposições, viram um menino diante de um quadro que se chamava Fausto vende a alma ao diabo. Nome horrível, não? E a pintura era um homem jogando xadrez com o diabo. O quadro que todo mundo fugiu. Aqueles 2 ficaram ali contemplando. Quando toda a criançada chegou, a professora chegou, os adultos chegaram para repreendê-lo, dizendo, por que você sumiu? Quase que a gente vai embora e vocês ficam. Eles gritaram, tem solução o quê, rapaz? Porque aqui está escrito, Fausto vende a alma para o diabo. A gente entende que está perdido, ele vendeu a alma dele para o diabo. E que ele perdeu o jogo. Mas olhe só, professora, se vocês observarem, é tudo uma questão de reposicionar o rei. Se mudar o rei aí nesse tabuleiro, ele ganha a batalha e o diabo perde. Na vida é assim. O Salmo 91 nos ensina quem é o rei do Salmo 91 e onde ele está. Não é uma questão de o texto do Salmo 91 estar aberto na tua casa, ou ser a repetição do Salmo da oração, mas é um texto que nos diz sobre, é o rei de fato rei no seu coração? Ele está no devido lugar na sua vida? Se não, é só medo, é desespero, é mortandade, é seta que voa, é alvo fácil. Mas quando nós temos essa convicção de quem é o rei do Salmo 91, o devido lugar dele na nossa vida, nós ouvimos do próprio Deus dizendo, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Eu o livrarei. Eu convido você a se colocar em pé para nós orarmos neste momento. Graças te damos, Senhor, por esta tarde, pelo privilégio de meditar na Tua Palavra. Tua Palavra é viva e eficaz. Seus mandamentos, ó Deus, nos trazem gozo na alma. E nós meditamos aqui neste texto tão conhecido, que o Senhor não é uma gruta, o Senhor não é uma sombra por efeitos físicos, o Senhor é uma pessoa maravilhosa que deseja nos abrigar debaixo das suas asas. Ó Deus, dá-nos esta proteção, dá-nos esta convicção. E Senhor, se porventura nos assiste alguém que não tem Jesus como o Rei absoluto da sua vida, ó Deus, dê a graça do quebrantamento,
e do arrependimento genuíno que pavimenta o caminho do coração para a entrada do Rei da Glória. Que Tu sejas o Rei absoluto sobre todos nós. Assim oramos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor, e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja, hoje e sempre. Digamos juntos, amém. Deus abençoe, irmãs.